No vídeo de hoje eu vou te explicar uma regra que é simples, porém muito importante para sua vida financeira, que é a regra do 72. Que basicamente é uma regra que vai te dizer em quanto tempo seu patrimônio pode dobrar. Mas calma lá, que não vamos ser precipitados. Antes disso, eu gostaria de te falar como seu patrimônio pode crescer, que é justamente investindo. Se você deixar seu dinheiro parado, obviamente, ele não vai crescer e não vai render. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, obviamente, é se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e acompanhar o canal também lá no Instagram, mm_negócio, que eu posto um pouco mais do dia a dia, da rotina por lá, e você consegue ter um contato mais próximo comigo, pode me chamar lá no direct, tirar qualquer dúvida, fazer suas perguntas, tá? Mas voltando para o assunto do vídeo, né, que são os investimentos, a regra dos 32, primeira coisa, obviamente, eu falei brincando aqui, que a primeira coisa é você se inscrever, mas realmente isso é um passo que pode fazer toda a diferença, porque aqui você consegue aprender muito sobre investimentos. Mas eu sempre falo que o ideal é que você não aprenda só por aqui, você busque estudar realmente a fundo sobre investimentos, ou talvez procure algum profissional especializado para cuidar do seu dinheiro, porque isso é necessário, cada vez mais necessário, inclusive, hoje em dia. Porque aqui no Brasil, além do fenômeno da inflação, que você já está acostumado, e isso acontece no mundo inteiro, a gente tem a questão da nossa moeda ser fraca, então o real se desvaloriza muito. Então, se a gente pegar, por exemplo, é até um dado que eu vou utilizar aqui, né, que a média da Selic nos últimos não sei quantos anos, mas acho que desde o plano real foi 11%, a média da Selic, a gente tem um retorno estrondoso, né? Só que se a gente descontar pela inflação, temos 75% de retorno. Se considerarmos em dólar, apenas 4% de retorno, né? Então é importante que você aprenda efetivamente a investir para você melhorar seus ganhos. Claro, dentro das opções de investimentos temos algumas, como renda fixa, ações, fundos imobiliários, ETFs, e cada uma, não existe uma correta, a melhor, todas devem compor um portfólio diversificado de investimentos, porque isso trará retornos consistentes e seguros a longo prazo, tá? Então, se você quiser acompanhar um pouco mais, está entrando aqui também uma série onde eu te ensino a investir passo a passo, do zero, desde alguém que não tem nem conta numa corretora, até realmente começar a investir. Óbvio que uma série tem desenvolvimento ainda, tem alguns tópicos ainda a serem abordados, mas já dá para você começar a investir, né? Então, é importante dizer também que você pode começar a investir sem nenhum grande valor inicial. A partir de R$1 você já consegue começar a investir, tá? Porque fizeram essa pergunta esses dias e falei, bom, é importante reforçar aqui para que as pessoas se lembrem de que a partir de qualquer valor você consegue começar a investir. Então vamos para a regra do 72? Como funciona a regra do 72? Imagine alguma rentabilidade aí. Para facilitar as contas, eu vou considerar 10%, tá, de rentabilidade anual. Então vamos considerar uma rentabilidade de 10% anual. Em quanto tempo o nosso patrimônio dobraria? A regra 72 fala justamente isso. Basicamente, você vai pegar 72 e dividir pela taxa de retorno anual esperada. Então, no nosso caso aqui, 10%. Isso vai nos dar um dado que nosso patrimônio dobrará em 7,2 anos. Obviamente, aqui é um cálculo aproximado, tá? Esse cálculo funciona melhor para taxas entre 6% e 12% ao ano, mas já dá para a gente ter uma estimativa importante. Por isso que eu falei, é uma regra simples, né? Uma divisão básica, mas ela fornece um dado que pode ser muito valioso para a gente. Então, pense que assim, uma taxa anual de 10% ao ano, significa que se a gente não aportasse nenhum valor, nosso patrimônio dobraria em 7,2 anos. Vamos arredondar para 7 anos. Significa que em aproximadamente 14 anos, nosso dinheiro já quadruplicaria, né? Porque dobrou de novo, né? Isso não é o triplo, é o quádruplo, né? É um dado muito interessante para a gente ter, para justamente você conseguir ter uma melhor noção temporal e perceber o efeito dos juros, somente dos juros, né? Aqui eu nem falei quanto dinheiro você tinha investido e quanto dobrou, não, apenas trouxe um dado aqui, né, dessa multiplicação. E por que eu falo isso que é muito interessante? Porque isso pode fornecer, por exemplo, o quanto você quer ter de rentabilidade esperada, né? Porque assim você vai falar, pô, se eu quero ter, meu patrimônio dobre em 6 anos, quanto eu preciso ter de rendimento? Bom, vai ser uma taxa maior. Não, estou tranquilo aqui e tal. Fico satisfeito com a taxa menor, né? Obviamente que essas taxas sempre não dizem nada na questão do risco,
você está correndo, mas dá para você ter essa noção, que é algo que eu considero que já faz toda a diferença, porque principalmente quando a gente está começando a investir, às vezes a gente tem uma dificuldade para mensurar, né, taxa, tempo, e para você justamente perceber, porque às vezes a gente tem dificuldade de perceber a evolução do nosso patrimônio com o passar do tempo. E esse dado eu acredito que já ajuda a gente com isso, o que eu considero que é muito importante. Mas aqui é algo que também gostaria de falar, que é curioso, para você perceber o poder do tempo. Né? Você percebeu que em 14 anos seu patrimônio, se você não fizesse nada, quadruplicaria? Por isso que eu falo para as pessoas, até brinco, né? E aqui sem querer parecer arrogante ou prepotente, mas de certa forma eu tenho certeza de que eu e muitas pessoas ao meu redor serão milionários. Por quê? Porque se pegasse o patrimônio que eu tenho hoje e deixasse parado, considerando a regra dos 72, por exemplo, de 10%, a cada 7 anos esse capital duplicaria, né? Dobraria. Então, se formos pensar, sei lá, 10 mil reais parados hoje, daqui 7 anos dobrou, virou 20 mil. Mais 7, já virou 40 mil. Tá, uma que eu calculei errado, tá certo, 40 mil. Mais 7, 80 mil. Mais 7, já virou 160 mil. Mais 7, 320. Mais 7, 720. Mais 7, pum, batemos 1 milhão. Aqui, perceba que dobramos o capital 7 vezes. Vezes 7 anos, 49 anos. Eu ainda tenho 18, então isso nos daria uma idade de... Calma que eu tenho que fazer as contas. 50, 67 anos. Perceba que é uma idade que normalmente as pessoas estão se aposentando aqui no Brasil. E chegaríamos ao primeiro milhão. Só que, obviamente, daqui 49 anos, 1 milhão vai valer quanto? Eu não faço a mínima ideia, mas eu tenho certeza que vai valer muito pouco, né? Por isso que é o que eu falei, para as pessoas às vezes não se apegarem a valores nominais. Eu quero passar meu primeiro milhão. O que significa? Quando? Quanto vai valer 1 milhão de reais, por exemplo? Então, por isso que eu falei que eu tenho certeza que a gente vai alcançar o primeiro milhão. A questão é quando, né? E quanto isso vai valer. Mas levem essa regra para vocês poderem perceber uma mágica que pode ter muito impacto sobre esses investimentos e que vocês possam perceber, né, o quanto é importante a questão de aportes, porque aqui a gente falou, por exemplo, de você deixar apenas o dinheiro ali parado rendendo. Você não está aportando mais nada. Mesmo assim, em 7 anos seu dinheiro vai duplicar. Imagina se você está aportando, o quanto isso não cresce exponencialmente. Ao poder do tempo, né, que com o tempo o patrimônio vai crescendo, até de certa forma quase que por uma força da natureza, né? E a questão da rentabilidade, né? Porque quanto maior a rentabilidade, menos tempo esse patrimônio levará para multiplicar, né? Só que aqui é o que eu estou vendo cada vez mais, que é um tabu muito grande com a questão da rentabilidade, né? Porque as pessoas acham que às vezes uma rentabilidade menor oferece menos risco, um maior risco. Em tese, no mundo ideal, isso seria o que vale. Só que eu percebo cada vez mais que tem ativos de, em tese, pouca rentabilidade, que deveriam apresentar menos risco e que vem apresentando muito risco. Então eu gostaria de puxar a orelha de vocês para se atentar também quanto a essas coisas. Mas no mais, esse foi o vídeo de hoje. Na quinta-feira eu vou sair o vídeo onde eu vou contar como foi a experiência conhecendo a B3, a Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então fiquem ligados, ativem o sininho para vocês não perderem esse vídeo. Se inscrevam no canal, que essa semana também sai episódio do MM Podcast especial de Dia das Mães, tá? Então vamos falar um pouco sobre a relação das mães, dos pais, com a vida financeira dos filhos, tá? Então, uma semana recheada de conteúdos muito bons e eu trarei tudo aqui para vocês. Então, já se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e até o próximo vídeo.